Salve, salve, que delícia! Tudo em cores, né? Tudo feliz aqui no Agora que são elas. Nosso tema de hoje é há vagas. Será que essas vagas estão sendo preenchidas pelas pessoas que de verdade têm potencial para preenchê-las? Ou você acredita que o potencial pode ser alcançado ao longo da conquista da vaga? Olha, não sai daí porque a gente já volta com esse tema que é super importante para esse ano que está começando. Começando com uma novidade, né? Não podia deixar, a gente tá falando de vagas. Há muitas vagas para você realmente realizar seu sonho. Vamos dar uma salva de palmas para a Cris. Linda! Boa borboleta, tá aí nas melhores livrarias da nossa Cris, que já vai falar um pouquinho sobre a realização de um sonho. E tem muito a ver com o nosso tema de hoje, gente, porque a gente está falando há vagas, né? E o quanto há vagas para que você possa ou empreender ou empreender, não importa, mas dentro do teu propósito, do teu sonho, né? Você está falando verdades, você está falando mentiras, meias verdades, o que vale? Conta pra gente aí, gente, como tá esse mundo do há vagas, né? Do que de verdade você diz sou capaz de fazer e ainda não é ou já é. Como que vocês enxergam isso? É muito interessante olhar para esse universo em que as pessoas se colocam a serviço do mercado de trabalho e quando as pessoas buscam um espaço de empreendedorismo. Quando as pessoas buscam um espaço no mercado de trabalho, muitas vezes, e principalmente nesse período aí pós-pandemia, onde muitas demissões aconteceram, porém muitas pessoas também foram contratadas e muitas empresas ainda estão à busca de profissionais que não estão sendo facilmente encontrados no mercado pela capacitação. Então, nesse início de ano, eu acho que tem um grande desafio, que primeiro eu preciso saber qual é o meu propósito dentro do mercado de trabalho. Eu quero verdadeiramente trabalhar para o outro ou eu quero o dinheiro que vem do outro? Eu quero um trabalho ou eu quero um emprego? Eu quero simplesmente receber o salário no final do ano ou eu quero seguir um propósito? Mais fácil vai ficar elas se apresentarem no mercado de trabalho, venderem-se enquanto profissionais e estarem em sintonia de uma coisa com outra. Então eu acho que a grande pergunta é a vaga, mas essa vaga é para mim? Complementando isso que a Yuri está falando, tem uma pesquisa do IBGE onde fala que existe uma taxa de desemprego de 14%. Porém, há vagas, mas como a Eunice falou, existe uma grande dificuldade, e olha que eu estou falando de um lugar onde eu conheço muitas colegas que trabalham em recursos humanos, então existe muita dificuldade de preencher as vagas por conta das qualificações. Então, e como psicóloga também, muitos adolescentes falam: Eliane, o que eu posso falar numa entrevista de emprego? E aí, Kátia, fala isso que você trouxe, né, dessa questão da manipulação. Como que eu me comporto? Mas aí as pessoas vão manipulando esses dados e não são elas de verdade. Então, quer dizer, há vagas, mas e você, está qualificado? Tudo que vocês estão trazendo eu vejo muito na prática com os meus clientes. Tenho alguns clientes que se queixam, né, de que com a dificuldade de fato de preencher alguns processos seletivos. Eles buscam profissionais com determinados perfis, porém é difícil fazer essa contratação. E aí vem aquela questão, né? Fala, poxa, por que tem tanta gente desempregada e vagas em aberto? Primeiro, a gente precisa ter, de fato, a clareza da vaga que a gente vai buscar no mercado de trabalho, né? No que eu quero trabalhar, no que eu sou bom, né? Quais são os meus talentos, quais são as minhas características e, a partir disso, me desenvolver. O processo de desenvolvimento ele é contínuo. O problema é que muitas vezes a gente busca se encaixar em vagas que não tem nada a ver com a gente. E até acontece às vezes, né, de pessoas serem selecionadas, mas com o tempo existe um desgaste.
Porque o perfil ele acaba sendo diferente do que aquilo que a empresa pede. Então, tudo começa com a clareza. Mas será que a responsabilidade não são das duas partes? O que vocês acham? Sim, eu quero puxar o nosso prisma para um outro ponto, que são as habilidades e competências do ser humano. Nós temos as competências, as hard skills, que são as competências técnicas, e as soft skills, que são as competências comportamentais. Existem vagas, sim, mas as empresas estão com dificuldades de fazer o fit, o match, encaixar a pessoa com a habilidade e competência certa para a vaga correta. Eu costumo dizer para os meus alunos, e na minha mentoria, eu faço mentoria também para o LinkedIn e curricular, que é o seguinte: o currículo Pinóquio, ele é identificado no primeiro passo, que assim, chegou o currículo, poxa, que legal, tem match com a vaga, vou chamar, né? Fala em inglês, né? What is your name? Exatamente. Então, no primeiro, a Cris, que trabalha com isso também, dentro do processo de gestão de pessoas, de atratividade de talentos, a empresa tem dificuldade em trazer o talento certo, porque você não precisa estar lapidado. Porque o processo seguinte, depois de entrar na empresa, falando a verdade, olha, eu conheço X, mas estou disposto a aprender o Y. Isso. A empresa tem uma área chamada 3D, que vai treinar e desenvolver habilidades necessárias para o cargo. Então tem sim, mas a gente está passando por eu acho que até um momento delicado no mercado, que são as duas partes, Kátia. Tanto o candidato à vaga não sendo sincero e honesto no seu currículo, quanto a empresa exigindo demais, fazendo com que o colaborador se sinta, nossa, eu jamais vou conseguir essa vaga, vou ter que colocar uma vírgula aqui. E tem outra questão também, que é a das redes sociais, né? Eu sempre pego nesse ponto aqui com relação à reputação digital e o que você posta, né, sobre a sua vida nas redes sociais está ali público. E a maioria dos processos seletivos, sim, eles vão vasculhar a sua vida na internet. Então, se você coloca que faz X, mas na internet você aparece fazendo Y, então isso vai influenciar muito no seu sucesso ou não no preenchimento daquela vaga. Então, é preciso se preocupar com o tipo de comportamento que você tem nas suas redes sociais. E eu diria assim que a gente tem dois processos que se cruzam, né? Há vagas, mas eu vou pensar nisso de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu vou pensar nos meus talentos, no que eu aprendi, no que eu gosto de fazer, no que eu desenvolvi, ou eu vou pensar no que o mercado precisa, qual é a necessidade lá fora real? De verdade tem que ser uma mistura das duas coisas, né? E dizem que sorte é quando a oportunidade encontra alguém que se preparou muito. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Nós temos uma galera que estuda bastante e que traz sempre informação bacanérrima para nós. Francisca Murata, com a Ciência da Felicidade. Logo em seguida, Maria Teles, com Imagem Empreendedora. E logo em seguida, né, Solange Franco, com O que o Direito tem a ver com a Moda. Você sabia que o nosso organismo produz hormônios da felicidade? Saiba quais são e como produzir. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. São várias as possibilidades de prazer geradas pelo hormônio mais conhecido como quarteto da felicidade: endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Esses hormônios sempre estão ativos no nosso organismo. Quando eles se desequilibram, nosso corpo reage com insônia, estresse, ganho de peso e, claro, mau humor. A primeira queridinha, endorfina, é liberada quando rimos com os amigos, praticamos exercícios físicos, praticamos hobbies e comemos chocolate 70%. Atua como um remédio para a dor diante das situações de dificuldade, como dor e estresse, e tem o objetivo de amenizar a nossa dor. Portanto, nosso remédio natural. As endorfinas são uma breve euforia que mascara a dor física. Quem disse foi Beuning. Foi descoberta há 40 anos. Já a dopamina é o hormônio que te faz sentir-se importante. É liberado na regulação dos processos motivacionais. É ele quem nos impulsiona
a alcançar os objetivos. A melhor maneira de elevar a dopamina, portanto, é definir metas de curto prazo ou dividir objetivos de longo prazo em metas mais rápidas e, claro, celebrar suas conquistas. A serotonina é o neurotransmissor responsável por promover a sensação de prazer e bem-estar. A ausência dessa substância no cérebro pode causar de mau humor a depressão. A estratégia mais simples para elevar o nível de serotonina é recordar momentos felizes, diz Alex Corbin, neurocientista do site Psicologia Hoje. O neurocientista descreve mais 3 maneiras, como tomar sol, receber massagens e praticar a gratidão. Por fim, a ocitocina, a molécula do amor, é conhecida por ser responsável por promover sensação de confiança, auxiliando na criação de laços nos relacionamentos de modo geral. Para produzi-la, abrace sem moderação, seja generoso, demonstre afeto e realize boas ações. Fácil, né? Cultive o quarteto da felicidade e tenha mais endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Com isso, sua passagem por aqui será muito mais feliz. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te vejo na próxima semana. Até mais! Por que trabalhar a sua imagem pessoal? Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre os motivos pelos quais nós devemos trabalhar a nossa imagem pessoal. Imagem pessoal não deve ser pautada em estética. A estética se refere à beleza e a beleza é uma consequência de todo o trabalho que é feito. A nossa imagem pessoal, ela deve ser pensada de acordo com a mensagem que nós desejamos passar para o mundo. O resultado estético é um bônus, é uma consequência de todo o trabalho realizado. A construção da nossa imagem pessoal é pautada em harmonizar as linhas, as cores, as formas, e é por isso que nós precisamos ter claramente qual a mensagem que nós desejamos passar, e não pensando apenas no conceito do belo. Porque se tudo estiver em harmonia, a beleza vem com naturalidade. A pergunta-chave é: qual a mensagem eu desejo passar ao mundo? Como eu quero que as pessoas me vejam? Como eu quero que as pessoas reajam a mim? Nesse ponto, nós devemos pensar em 2 coisas: na essência e na intenção. Eu não tenho como trabalhar a imagem pessoal sem considerar a essência da pessoa, porque eu preciso entender como eu reajo às linhas, às cores, às formas, quais são os meus gostos pessoais. Já quando falamos de intenção, nós precisamos entender o que cada coisa comunica para que nós possamos nos posicionar dentro da estética de acordo com a mensagem que nós desejamos passar. Se nós desprezarmos a nossa essência, isso não credibiliza. Por quê? Porque corremos o risco de nos olhar no espelho e no final não nos reconhecermos. E aí, se nem nós nos reconhecermos, como as pessoas vão nos reconhecer? Falando um pouco mais sobre intenção, vamos dar um exemplo. Você vai a uma reunião de trabalho, você vai com uma intenção específica para aquela reunião de trabalho. Já se você vai dar uma palestra, também haverá uma intenção específica para aquela palestra. Quando vamos sair com as amigas, a intenção é totalmente diferente. Independente das nossas escolhas pessoais ou da intenção, cuidado com os exageros. A nossa essência deve ser considerada, mas não significa que os nossos gostos pessoais precisam ou devem ser colocados acima da intenção. Porque, na verdade, o que conta é a mensagem que nós desejamos passar. Então, isso tudo tem que ser adequado. Não é que o nosso gosto pessoal não conte, ele conta e deve ser considerado, mas a intenção não pode ser deixada de lado. Quando falamos de dress code empresarial, o que se deve levar em conta é o ambiente da empresa. São os valores e a cultura da empresa. E nesse caso, os valores e a cultura da empresa, eles vão pesar mais do que o nosso gosto pessoal. Então, nós devemos adequar a nossa imagem para esse caso, de acordo com os valores e a cultura da empresa em questão. Espero que você tenha gostado, participe comigo nas minhas redes sociais e sugira temas para o nosso próximo encontro. Você sabe quantos litros de água são consumidos em uma única calça jeans? Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Solange Franco, advogada apaixonada pelo direito e pela moda.
pasmem, uma simples calça jeans consome 5.000 litros 196 de água em toda a sua cadeia produtiva, ou seja, desde o plantio do algodão até o descarte da peça pelo consumidor. Estes dados resultam da pesquisa Pegada Hídrica, uma parceria entre a Vicunha Têxtil, Movimento Ecoera e a consultoria H2O Company. Foram utilizados 3 indicadores, denominados de pegada verde, correspondente a 41% da água pluvial usada na plantação do algodão, pegada azul, que representa 11% da água doce das superfícies subterrâneas que não são devolvidas para as fontes de captação. Aqui entra o que o consumidor final gasta, em média, 400 litros de água na manutenção, lavagem do jeans até o final da sua vida útil. E a pegada cinza, que corresponde às etapas de tecelagem e da limpeza feita em lavanderias, decorrentes de 49% de água necessária para a natureza diluir os componentes químicos empregados durante a produção. Com os dados obtidos na pesquisa, a Vicunha Têxtil já conseguiu diminuir em 95% a quantidade de água utilizada em sua produção, adotando importantes medidas como a captura de 140 milhões de litros de água da chuva nas unidades têxteis da região nordeste do país. O projeto Pegada Hídrica inclui também a criação de uma plataforma chamada A Moda pela Água, que busca reunir empresas, consumidores, governo e terceiro setor para debater as mudanças necessárias ao consumo e à produção de moda, visando um modelo mais sustentável. Algumas marcas já estão comprometidas com a proposta e estão conseguindo reduzir o uso mensal de 6,6 milhões de litros de água e 10 toneladas de produtos químicos com o emprego de tecnologia a laser para criar o efeito usage no jeans e do ozônio para limpar e esterilizar o tecido, eliminando bactérias, fungos e protozoários. Aqui, o direito protegido é o direito ambiental, que está diretamente ligado ao desenvolvimento sustentável e o acesso equitativo aos recursos naturais, que visa a utilização dos bens ambientais de forma equilibrada, com preservação do patrimônio natural, levando-se em conta os interesses atuais e das futuras gerações. Siga-me nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre o direito da moda. Fico por aqui e até a próxima semana. Ai, que delícia, meninas! Adoro ouvir vocês. Meninas, vamos lá. E quando a gente indica, né? A gente olha aquela vaga e a gente fala assim, meu Deus, mas casou, só pode ser para esse filho do meu primo do amigo, né? E aí a gente indica, porque esse filho do primo do amigo, quando tá ali no churrasco conosco, é super solícito, o cara faz de tudo ali. E aí, de repente, meio, como assim? Você me indicou essa pessoa. Já aconteceu com vocês? E o que vocês acham que de verdade a gente erra no olhar? É bem delicado, Catita. Olha só. A gente que tem o network amplo, você sempre tem alguém que pergunta pra você, você pode me indicar? Tem alguém pra me indicar? E sempre vem alguém na sua cabeça, sim, né? E tem essa questão do meu olhar. O quanto eu convivo com ele, o que eu sei dessa pessoa, porque existe uma grande diferença do relacionamento interpessoal e da eficiência da produtividade, né? O que ele vai fazer depois, por isso que eu tomo muito cuidado. Então, assim, eu sempre faço o que a Monize disse, eu olho redes sociais, dou uma olhadinha no LinkedIn, vou xeretar mesmo, gente, para entender como é que tá a disposição e disponibilidade dessa pessoa. Por quê? Porque é colocar o seu na reta mesmo. Você vai apadrinhar essa pessoa. E o quanto você está disposto a ganhar os louros? Não, né? É emprestar reputação. Eu sempre falo, quando você indica alguém, você está emprestando a sua reputação, né? Então... E é algo muito sério, né? Eu tenho uma tendência a confiar nas pessoas, né? Só que assim, a indicação,
quando alguém me pede, eu tomo muito cuidado também de perguntar, tá, mas quais as características do profissional que você busca? Porque muitas vezes não é só a formação. Não adianta falar assim, eu quero um engenheiro X para tal função. Eu falo, tá, mas qual que é a característica, né? Quais são as habilidades, enfim, qual que é o perfil do profissional que você busca. E se eu conhecer alguém nesse perfil, ok, né? Eu vou apresentar, né? Eu vou falar, olha, tem aqui algumas opções e tal. Mas indicar apenas porque eu conheço, porque eu gosto, porque eu tenho uma relação, eu não faço isso. Porque acaba sendo ruim tanto para a pessoa que é indicada, que ela pode ter um desgaste se ela é indicada para a função errada, e para a gente, né, que faz isso. Porque, como você acabou de dizer, Kátia, é a nossa reputação. E é claro, né, isso também é resultado de uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com pessoas, né? Quando a gente está começando na carreira, eu acho que a gente tem um pouco mais de inocência. E com o tempo a gente vai criando uma maturidade, né? A gente vai amadurecendo e ficando mais criterioso e cuidadosa, né, para esse tipo de situação. Eu passei por alguns perrengues porque eu era oportunizadora, né? Então eu tinha empresa. Então geralmente vem, olha, tô com uma pessoa que tá precisando, tá passando por dificuldade. E eu confesso que assim, eu perdi uma grande amizade, uma grande parceria. Ela era uma cantora, ela cantava, ela cantava dentro dos meus negócios e cantava também nas minhas festas pessoais. Apresentou uma pessoa que de verdade foi o caos. E depois disso foi difícil voltar a confiar, porque a pessoa aprontou muito. Eu falei, como assim você não percebeu? Não é possível, né? Ninguém consegue esconder tanto, então a gente tem que tomar cuidado, né? Engraçado, né? Porque eu estou passando por um desafio, mais ou menos assim, de buscar a secretária, né? E foi indicada uma pessoa e ela veio, então nem questiono muito essa pessoa, vamos experimentar. Mas no dia a dia, então ela trouxe um currículo Pinóquio, né? Então eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo, só que no dia a dia eu olhava e falava, isso aqui ele não fez. Isso aqui também não fez. Foi por correspondência. Por correspondência. Aí você percebe, esses cursos online nem sempre funcionam. Moral da história, acabei tendo que desligá-lo porque eu falei, não tem condições. Um currículo que vem com dados alterados e dá a sensação de que a pessoa tem competência em tudo aquilo que ela traz. Sim. Ele vem com uma indicação de uma pessoa confiável. Porém, no dia a dia, na hora de você fazer a coisa, pôr a mão na massa, se ela não tem a qualificação, por mais que ela tenha boa vontade, ou a empresa precisa ter muito tempo para prepará-lo, ou é melhor demitir e contratar uma outra pessoa que seja minimamente condizente o que ela traz como currículo e o que ela tem como experiência profissional. Agora deixa eu fazer uma provocação. Precisamos de inglês avançado e você sabe que você é um inglês intermediário. E você sabe que talvez tendo a oportunidade de estar empregada, você vai ter uma renda maior, que você pode então se matricular numa escola bacana, onde você vai virar um inglês avançado. Isso vale? Eu tenho uma experiência que é assim, eu fui bancária por muitos anos e tive dificuldade de voltar para o mercado. E o próximo trabalho foi prestação de serviços para banco. E o que aconteceu? Eu ajudava, né, eu dava uma assessoria somente para um setor que é firmas e procuração, que era ler contratos. A próxima vaga que eu encontrei era para trabalhar nesse setor. Então, na entrevista, eu falei, o que eu fiz? Eu ressaltei aquela minha habilidade, mas que era de ajudante. Porém, quando eu soube na empresa que eu ia passar por um prazo de experiência, eu tinha 3 meses. E eu fiz um comprometimento comigo, eu vou passar nessa experiência. Então, eu passei aquela segurança, olha, inclusive as datas de validade é muito prejudicial, porque a assinatura no banco, então, mas eu já fui para isso. E de fato, eu passei na vaga e com 6 meses eu fui promovida a supervisora. Uau! Mas assim, é um comprometimento. É um risco, na verdade, quando você contrata alguém só por indicação, que é o famoso QI, né? Eu acho que não vão ser radicais, né? Ok, podemos indicar, mas desde que tenha essa consciência de que, olha, eu vou te indicar, mas você vai passar por um processo seletivo igualmente aos outros candidatos.
E se você passar, a responsabilidade é sua também de manter esse emprego, né? De mostrar aquilo que você é capaz, de realmente mostrar que o seu currículo estava de acordo com as suas competências. E complementando ainda o que as colegas falaram, esse currículo também deve estar adequado à função que você está se candidatando, né? Então, se a Monize é advogada e professora, mas se estou me candidatando para um emprego na área da educação, então no objetivo eu vou adequar educação. Nas experiências, eu vou colocar experiências relacionadas a essa área. Se eu vou para me candidatar a um emprego de advogada, então, vou colocar as minhas competências, os congressos que eu fui, que são relacionados também àquela área. Estou mentindo ou omitindo algo? Não, só estou fazendo uma adequação para aquela vaga que eu pretendo. Você está focando no que é interessante, né? Quanto à sua provocação do inglês, do inglês, ok, a provocação do inglês que você falou, qual a minha orientação? Existem habilidades que não dá para treinar em 3 meses, gente. Não dá para você fazer uma imersão no inglês e falar em 3 meses. Orientação, intermediário na fala, avançado na leitura. Seja específico no que você tem limitação. Seja honesto. Honesto. Estou disposto, porque se for ler e-mail, responder e-mail, falar com o gringo, atender telefone, vai dar ruim. Qual o problema? Às vezes a avaliação de desempenho ela é baixa, não porque a pessoa não tem, assim, não sabe trabalhar, mas por conta das habilidades que são deficitárias. E aí eu preciso me conhecer, né? Vamos voltar para o autoconhecimento? Sim. E às vezes a empresa quer aplicar. Ela vê que você é atitudinal e fala, não tem problema, é intermediário, eu quero aplicar em você. Porque você... A empresa paga o curso, inclusive. Isso, né? Eu ia falar por aí mesmo, que uma das histórias fala que você está estudando, fala que você está se trabalhando, porque se de cara entra, você tem que falar com um gringo ao telefone e você fala yes, né? Demonstrar a habilidade que você está disposto a aprender. Mas põe a real, porque é um jogo de verdade. Se ia gostar que te anunciassem um salário, mas na hora H te fala, olha, sabe o que é? Vai ser mais baixo? Isso. Também não dá para rolar. E eu queria destacar aqui a história dele magnífica, né? Porque você pode entrar com uma estratégia entendendo onde você está e sabendo por onde crescer ali legitimamente, né? Essa coisa do legítimo, ela é muito importante, porque o estabelecimento de um pacto de confiança, né? Se você entra num lugar para disfarçar quem você é, vai dar ruim, vai tropeçar. Não é por aí que a gente cresce. E certamente você não precisa disso. E eu acredito mesmo, né, a boa e velha sigla chá, ela está ultrapassada em algumas coisas, né? Lá em 80, claro, o conhecimento era o fundamento de tudo, enfim. Hoje em dia, eu acho que a sua atitude, quando você mostra que você está disposto a aprender, a crescer, a se entregar, né? Eu acho que é disso. Eu acho que agora vocês estão tudo querendo falar, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas agora eu vou chamar então os nossos colunistas. Quero trazer para vocês Ângelo Wan, com você S.A. Logo em seguida, o irmão dele, isso mesmo. Emerson Wan, com Você Pode Ser Rica. Sensacional, né? E depois, para terminar, Yara Souza, com menos drama e mais ação. Eu queria abordar um conceito que talvez vocês nunca tenham ouvido, que é a definição de empresa. Empresa é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas que causam uma rede estável de acordos e de compromissos. A empresa é uma conversa criada pelo seu fundador que se propaga e se perpetua pelos corredores no mercado, formando a chamada cultura empresarial, do qual os colaboradores e clientes acreditam. Vamos pegar um exemplo, tá, de uma pessoa chamada José da Silva, baseado na mesma explicação que eu dei de empresa agora há pouco. Então, José da Silva é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas com ele mesmo, com o próprio José, que causa uma rede estável de acordos e compromissos com ele mesmo, com José. José da Silva é uma grande conversa criada por ele mesmo, pelo próprio José, que se propaga e se perpetua em sua casa, em seu ambiente de trabalho, no clube, na escola, onde ele estiver, formando uma cultura dele mesmo, chamado José da Silva, da qual seus familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho
seus clientes e vizinhos acreditam. Então vocês entenderam que o conceito de empresa, do modo empresarial, de negócios, aplicado à vida pessoal. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Você, mulher empreendedora, precisa cuidar da família, da casa e dos filhos. Se você tem filhos pequenos, quais são os melhores investimentos que uma mãe pode fazer para o futuro financeiro dos filhos? Listo 3. O primeiro investimento é a faculdade dos filhos. É um sonho de muitas mães verem o filho ingressando e se formando na faculdade. E se propõem pagar do seu bolso quando esta hora chegar. Mas tem um problema. Para realizarem esse sonho, muitas acabam comprometendo sua poupança para a aposentadoria e ficam sem recursos para seu próprio futuro e têm de trabalhar duro durante a velhice. Existe uma estratégia melhor. É fazer um planejamento para começar a acumular para a faculdade dos filhos enquanto o filho é pequeno e deixar os juros compostos cuidarem do resto. A faculdade do seu filho pode custar até 40% mais barato, com pouco esforço, e ainda você consegue juntar dinheiro para sua aposentadoria. O que eu recomendo é constituir uma reserva financeira só para a faculdade dos filhos. Você vai precisar escolher o veículo de investimento mais adequado para isso. Dica: precisa ser um veículo de investimento que dê boa rentabilidade, dê para automatizar a aplicação mensal, tenha resgate rápido, pague pouco imposto e caso você venha a faltar num falecimento precoce, que o dinheiro não fique bloqueado pelo Estado no processo de inventário. O nome desse veículo é Previdência Privada. O segundo investimento é proteger o futuro financeiro dos filhos em caso de uma fatalidade. Você se preocupa com o bem-estar dos seus filhos? Você tem sonhos para eles? Mas e se algo acontecer com você? Já pensou que caso você falte, vai embora também a renda que proporciona a realização dos sonhos que você tem para os seus filhos? Por isso eu te pergunto, você já tem um seguro de vida? Um seguro de vida bem pensado protege a renda de sua família no caso de uma ausência precoce, um acidente ou doença grave e garante tranquilidade para os seus filhos. O terceiro investimento é cuidar da educação financeira dos filhos, assim como você está aqui agora cuidando da sua. Você tem dúvidas sobre finanças? Fala comigo no meu Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. É hora de empreender com paixão. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Aquela pílula que faltava para dar aquela impulsionada para você conseguir ter mais resultados, para você conseguir almejar os seus sonhos. Até porque, né, gente, o drama ficou só pro cinema, não ficou para a vida real. É ações, ação e ações que fazem a gente ter resultado, nos levam a um outro patamar. Faz você escalar aí o seu Monte Everest, o seu topo de montanha. Eu quero falar um pouquinho para você sobre empreender com paixão. Eu já faço mentorias, consultorias e na conversa com os meus clientes, quando a gente identifica ali, né, alguns gargalos, alguns problemas, a primeira pergunta que a gente faz é: tá tendo paixão? Seus olhos estão brilhando quando você vai fazer as ações necessárias para que esse plano empreendedor seu dê certo? Os seus olhos brilham? O seu coração bate mais forte? Ou você está nesse negócio pesquisando sobre outros negócios? Isso acontece muito. Eu tô nesse negócio, mas eu tô aqui, ó, todo momento pesquisando sobre outros negócios. Esse meu negócio ele ainda não está estabelecido, eu ainda não tenho o resultado que eu gostaria de ter, mas eu estou objetivando, procurando outros negócios. Repense. Empreender exige paixão. O dinheiro é maravilhoso, ele é importante, ele é necessário, mas ele sem a paixão não traz resultado. E por que eu falo que é muito complicado isso? Porque
Empreender é uma jornada recheada de desafios. Eu falo todos os dias para a minha equipe que é como se eu tivesse uma montanha russa. Ai, você sobe, você desce, dá aquela coisa ruim, e dá aquele medo, e dá aquele receio, né, de não conseguir arcar com todos os objetivos. Só que a paixão é o que nos move, o amor, ela é a engrenagem de todo o nosso corpo, na alma. É o que faz a gente sentir bem aonde estamos, com quem estamos. É o amor com o que fazemos que vai fazer a diferença. Então escolha, se você está procurando um outro negócio, ou no seu próprio negócio, repense se está tendo paixão, se está tendo amor, escolha fazer aquilo que você ama, não terá que trabalhar nem um dia mais. Tudo com menos drama, mais ação. Voltando aqui, eu quero chamar a Programoda, isso mesmo, Festa das Cores. Entra lá, www.programoda.com.br. Gente, as cores estão lindíssimas, padronagem própria, isso mesmo, de 42 até os 54. Tá em mais de 17 estados, tem mais de 70 lojas. Você não encontra se você não quiser. Isso mesmo, vai lá buscar. Tem vestidos, tem calças, tem jeans, tem tudo. É Programoda. É lá que você vai buscar a sua próxima moda. Oportunidade é a palavra. O Agora é que São Elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá pessoal, hoje vou falar sobre o sérum de vitamina C da Dermari. Ele está numa concentração de 20% na forma de nanoesferas. Essas nanoesferas são micropartículas de vitamina C. Dessa forma, ele tem uma maior penetração na sua pele. A finalidade da vitamina C é que ela é um excelente antioxidante. Ela clareia a pele, ela produz colágeno e deixa a sua pele com um aspecto mais saudável. Você deve aplicar ele com a pele limpa, fazendo uma limpeza com uma água micelar. Em seguida, você aplica em toda a face e pescoço, pode usar 2 vezes ao dia e lembrando que após a secagem dele, você pode aplicar o filtro solar ou fazer uma maquiagem. Estão todas polvorosas aqui para darem as opiniões. Fiquem à vontade, vamos lá. Você fechou o último bloco falando um pouco de atitude e é algo que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, eu fiquei também muitos anos acompanhando processos seletivos, selecionando pessoas e o que a gente mais buscava, né, no caso, observava era justamente a atitude, né, o comportamento. Porque conhecimento técnico a gente adquire, a gente se desenvolve, temos a capacidade de aprender. Agora, o que vai fazer a gente colocar em prática é justamente a nossa atitude, que tem a ver com uma série de questões. Então, quando até vocês colocaram no último bloco a questão da integridade, de ser honesto, de poder colocar de fato as limitações, é esse o caminho. E não há nenhum problema nisso, porque de fato o que vai ser considerado, o que vai valer são as suas virtudes. E isso ninguém tira de você. Então eu quero aproveitar aqui e lembrar que tem uma coisa que às vezes parece estar fora de moda, né? Mas chama-se caráter. Sim. Você está o tempo todo trabalhando e mostrando o seu caráter, nos pequenos gestos, nos grandes gestos. Então não esquece disso, assim, para o seu caminho pela vida fora. A segunda coisa que eu queria dizer também é que quando eu indico alguém, eu também digo para quem indiquei o que eu sei daquela pessoa e olha, isso eu não sei. Você também tem responsabilidade de avaliar. Se você não achar legal, não tem nenhum compromisso comigo, isso, de boa. Demita, oriente, eduque e vá para frente com isso. Então eu acho que você tem que gerar um pacto, né, para também com quem te pediu, dizendo assim, transparência. O trabalho também educa, né? Também é uma oportunidade de educar. E uma terceira coisa que como é que você cresce se você não tem quem te indique? Será possível você trabalhar o seu network com pessoas de qualidade que possam, de fato, fazer uma ponte de você até uma oportunidade de trabalho, de emprego, enfim. Essa é outra coisa para você cuidar também zelando
pelo caráter das pessoas com quem você escolhe conviver, ok? Uma questão que eu queria complementar, que a Cris falou é o seguinte, a Kátia puxou também sobre a atitude, né? As empresas contratam pela competência e demitem pelo comportamento. Um outro ponto que é importante lembrar para vocês, que quando a gente é contratado por uma empresa, a gente assina um contrato. E a Monize está aqui, que vai confirmar essa informação. Existem duas partes. A empresa se compromete a uma vaga, aos benefícios, ao salário. E o colaborador, e você? Você se compromete a dar 9 horas do seu dia e entregar um produto, um serviço, por meio do serviço. Então, a eficiência na produtividade é uma obrigação do colaborador. E um terceiro ponto que eu queria abordar aqui, que a gente tem falado muito de comportamento, a gente não quer que você seja 100% quem você é fora da organização, dentro da organização, porque a gente precisa sim vestir a roupa do profissional. Então, quando eu entro na minha empresa, eu represento aquela marca, eu represento aquela cultura organizacional, e isso a gente chama de conhecimento tácito. A partir do momento que eu convivo dentro de uma organização, eu passo a representar. Sim. Inclusive, teve uma pessoa, não vou citar nome nem o que ele fez, que ele foi demitido por conta do comportamento dele fora da organização. Enquanto profissional, ele manchou a reputação da marca organizacional. Então, são atenções que nós temos que ter. Eu, Liliane, quando eu assino um contrato, eu sou a outra parte mais importante do contrato. Olha, você me falou disso, eu lembrei de um caso que aconteceu com meu marido. Ele foi para aula, ele estava se formando em engenheiro, e ele foi para aula num dia de bermuda e camiseta. E o professor virou para ele e falou assim, olha, você ainda não é, mas você já está se tornando engenheiro. Da próxima vez você venha vestido como tal. Né? Então, olha a sensação que a gente tem, né, do papel que a gente vai ter que exercer. Né? Diga lá, Monize. A Liliane tocou num ponto com relação ao contrato de trabalho, né? Então a gente pensa muito em se adequar à vaga e ser contratado, mas e o depois? Né? Então, a empresa pode te demitir se ela achar que você não passou na experiência, não condiz com aquilo que você colocou no currículo, mas você também pode demitir a empresa, né? No sentido de falar, não, esse emprego não me adequei, não está me fazendo bem, não está adequado ao que eu procuro, aos meus propósitos. Os parâmetros, né, da empresa não condizem, né? Que a empresa ofereceu também não está de acordo com o que estava na divulgação da vaga, sem contar com a relação das competências, que a gente já falou aqui também, que o que acontece? Muitas pessoas estão buscando cada vez mais fazer pós-graduação e mestrado, isso e aquilo, e às vezes a vaga não exige tudo isso. E aí você deixa de preencher a vaga porque você está muito mais qualificado do que a empresa precisava. Bom, eu quero trazer referente ao meu campo de atuação. Eu sou uma pessoa muito criteriosa para fazer indicação, principalmente para terapeutas. E pegando o que a Liliane falou, muitas pessoas, então você indica um profissional competente, que você acredita e conhece, que faz um bom trabalho, e aí aquela pessoa depois fala assim, mas eu não gostei dele. Mas a terapia não funcionou. Então, quer dizer, mas como você falou, Liliane, mas e a sua parte? Né? No processo terapêutico, você também tem a sua responsabilidade. E aí, se você está só, assim como vocês falaram da empresa, você só espera o resultado da empresa, num processo terapêutico é a mesma coisa. Se você não fizer a sua parte, pode ser o melhor psicólogo do mundo, não vai resolver. É bem interessante porque a gente está trazendo informações quando a pessoa mente no currículo e coloca coisas que ela verdadeiramente não tem competência. Mas eu estou acompanhando uma pessoa que ela fez parte de um processo seletivo, primeiro que quando ela começou, ela saiu da universidade, ela me traz a informação de que ela faz parte de um processo seletivo por mês. Como assim? Enquanto o processo seletivo não vai até o final e ela tem um não, ela não se candidata a uma outra vaga. E a lição de casa dela que eu dei para ela foi exatamente isso. Você vai se candidatar a várias vagas. E ela se candidatou a uma vaga que eles exigiam um conhecimento técnico que ela achava que ela não tinha. Então, nesse caso, ela acabou fazendo, porque eu insisti, estimulei ela a se candidatar, ou não ela já tinha, porém, ela foi aprovada para essa vaga, e o que ela escreveu ali no currículo, durante a entrevista, embora ela fosse recém-formada, ela tinha muito maior qualificação
do que os profissionais que estavam se candidatando. Então, o grande desafio é como é que eu olho para esse currículo, como é que eu me vendo, se eu estou me vendendo além das competências que verdadeiramente eu tenho, ou dentro do meu currículo eu deixo de colocar as competências que eu tenho e eu não mostro porque a autoestima está impregnada, enfim, tem outras coisas ali e que fazem toda a diferença para quem vai contratar. Nós temos uma galera aqui que sim, é competente, sabe sobre o que fala. Parteiro Martim falando sobre empreendedorismo direcional, mudança da realidade. Logo em seguida, Paulo Maier com painel de arquitetura e negócios. E por fim, terminando o dia de hoje, doutora Silvia Hernandes Mendes, isso mesmo, o seu direito de saber. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais de empreendedorismo dimensional e vamos falar um pouquinho das 3 leis sistêmicas, especialmente da lei do pertencimento hoje. Aqui é o Parteiro Martim da Brunkerin falando sobre mudança de realidade. Se você quiser mudar a sua realidade, você precisa prestar atenção no que é invisível, aquilo que é fora, está fora das caixinhas normais, está fora do que a gente chama de academia e com todo o respeito, está fora da visão de muitas pessoas, de muitos empresários. As pessoas não entendem porque elas têm algumas dificuldades na vida e na vida profissional, inclusive nas empresas, porque elas nem conhecem as questões invisíveis que afetam o seu negócio. É por isso que a gente está aqui para trocar essa ideia e fazer com que você possa refletir sobre a existência dessas questões, destas leis e aquilo que pode ser feito para melhorar a sua vida, o seu negócio. Muito bem. Bom, dentro das leis sistêmicas, o Dr. Bert Hellinger deixou para nós um estudo maravilhoso, quase que o estudo da vida dele, não é? E a gente conhece que isso afeta efetivamente todas as coisas, os negócios e as pessoas. As leis sistêmicas, como vocês conhecem, são a lei do pertencimento, a lei da ordem de chegada e a lei do dar e receber. Mas hoje a gente vai ficar especialmente na lei do pertencimento. O que vem a ser a lei do pertencimento segundo as questões sistêmicas que a gente conhece e aplica nos negócios? Muito bem. A questão sistêmica que a gente fala tem a ver com a pertencer. Todo mundo tem direito a pertencer ao sistema. Bom, e o que é o sistema? Resumidamente, o sistema são essas inter-relações. Todos os nossos antepassados, os nossos pares, pessoas que trabalham conosco, vivem com a gente, nossos irmãos e nossos descendentes. Todo esse grupo de pessoas interligados como uma teia, sim, representa o que a gente chama de sistema. E esse sistema tem as suas leis próprias, como eu falei, e se a gente pensar na primeira lei, uma das coisas mais importantes é dizer que todo mundo tem o direito de pertencer. Portanto, ninguém pode excluir ninguém do sistema. E as exclusões acontecem de várias formas. É lógico que a gente pode ser didático e dizer assim, se você tirar a vida de alguém, você está excluindo, naturalmente. Mas há várias formas de excluir, não é só tirando a vida. Lógico que questões mais sutis, como não falar com a pessoa em algum momento e tirar ela da sua vida, não mencionar o nome, pessoas que estão no seu sistema, que às vezes são da sua família, acabam sofrendo questões de exclusão. E essa exclusão pode ser muito perigosa na vida de todo mundo. Mas eu vou lembrar aqui que até abortos, intencionais ou não, afetam o sistema e afetam fortemente. Não dá para falar tudo aqui hoje, mas se vocês estiverem interessados nesse assunto, me chame nas redes sociais e eu posso explicar com mais carinho para vocês, tá bem? Com mais tempo e com mais detalhes. Espero que eu possa ajudar vocês aqui a desenvolver os seus negócios, mudar a sua realidade e chegar aonde vocês pretendem. O nosso objetivo sempre é ajudar com aquilo que a gente já viu que funciona e pode trazer resultado para os negócios e para a vida das pessoas. Muito bem, agradeço mais uma vez o espaço. Seguimos aqui na coluna do Agora que São Elas e vamos deixar para vocês aqui uma ótima semana. Se cuidem. Grande abraço do Parteiro. Olá, meus amigos do painel de Arquitetura e Negócios. Vamos conversar hoje sobre o projeto Ruas SP. Esse espaço que eu estou aqui mostrando para vocês, atrás de mim, tá? Ele é um espaço desse projeto, é uma lei municipal da cidade de São Paulo, que permite que os estabelecimentos na área de alimentação tenham o seu espaço fora do seu salão, né, comercial, para atender os clientes. Isso já é um fruto da pandemia, é um projeto para a pandemia,
mas que tem dado resultados excelentes. Tem tirado muitos comerciantes do sufoco. Como os funcionários aqui do Farabud acabaram de me contar, ele é o primeiro espaço que enche, todos os clientes querem ficar nele. É muito legal, muito gostoso, e tem estabelecimentos que, feito o espaço, começaram a faturar o dobro. Então, vamos arrumar emprego, vamos arrumar trabalho, vamos sair da crise com o espaço Ruas SP. Vamos atender muito mais clientes, faturar mais. Essa é uma oportunidade de negócios incrível que a Prefeitura está dando aos comerciantes aqui na cidade de São Paulo. Isso vai acabar, logo daqui a algum tempo isso vai deixar de existir, essa oportunidade. Quem já tiver, claro, vai continuar tendo, mas não vai haver possibilidade de novas aberturas. Não corra esse risco, venha logo fazer o seu espaço do Ruas SP. O que é preciso? Que você tenha a sua documentação em dia. Licença de funcionamento, basicamente. Um contrato social no endereço do espaço. E o documento dos proprietários. É muito simples. Sem taxa nenhuma para a prefeitura. Tanto para protocolar e solicitar, quanto para continuar explorando o espaço. Pelo menos por 2 anos não haverá custo, não haverá taxa. Conto com vocês ou contem comigo para que a gente junto faça o espaço seu da Ruas SP. Paulo Maier à sua disposição, como toda a equipe do Espaço Produto também. Até logo. Me chamo Silvia Hernandes Mendes, sou advogada, especialista em direito imobiliário e semanalmente trago um tema do dia a dia aqui para o nosso quadro O Direito de Saber. No episódio passado, eu disse a vocês que o STJ teve que julgar um caso relacionado à locação pelo Airbnb de imóvel em condomínio edilício. A grande questão em discussão nessas locações é a rotatividade de pessoas que acessam os condomínios e também a preocupação em relação à segurança, por causa da alta rotatividade de pessoas, que tem sido um ponto sempre abordado por quem é contra esse modelo de locação. A questão foi levada ao STJ para julgamento de um caso específico, onde eram locados quartos de uma mesma unidade autônoma, e a decisão da maioria dos ministros foi de que o condomínio pode sim proibir a locação por temporada por meio de aplicativos digitais como o Airbnb. Os que são contra esse posicionamento entendem que a decisão fere o direito de uso da propriedade, pois estaria restringindo o direito do proprietário de locar o imóvel. Contudo, quando se trata de condomínio, o direito de propriedade está visceralmente ligado à função social e deve obedecer o interesse e a decisão da coletividade. A convenção condominial é quem traz as regras do que pode e do que não pode no condomínio edilício. O recente julgado do STJ não significa dizer que os síndicos podem passar, então, a restringir as locações por temporada por plataformas digitais como Airbnb. Se não há proibição na convenção do seu condomínio ou de sua associação de moradores, seria melhor que o condomínio enfrentasse a questão para submeter o assunto em Assembleia Geral e colocar o tema em discussão, deliberando especificamente se restringe ou autoriza. E ao autorizar, trazer um regramento para essa forma de locação por curto período, de modo a preservar a segurança, a disponibilizar as normas de uso daquele condomínio quanto às áreas comuns, o cadastro prévio dos denominados hóspedes, entre outras questões. A convenção condominial é soberana e o interesse individual no uso da propriedade não pode se sobrepor ao interesse da maioria dos condôminos, devendo a norma interna prevalecer. É isso que o julgado da 4ª Câmara do STJ trouxe. Estamos longe de finalizar as discussões com relação a esse tipo de locação nos condomínios, mas o melhor sempre é submeter em assembleia e a decisão dos moradores prevalecer. Fico por aqui, até a semana que vem. O que eu acho que fica aqui é para você que de repente está buscando uma vaga ou para você que está oferecendo uma vaga, tem um olhar para que você entenda
será que eu estou utilizando? Será que eu estou usando todos os recursos que eu tenho? Todos os recursos que eu posso ter e realmente fazer algo que faça estar dentro do seu propósito, tanto o seu da empresa como o seu como empreendedor? Busque isso, esteja num lugar onde você se sinta bem, contrate pessoas que você vai se sentir bem ao estar ao lado. E é disso que acontece aqui no Agora é que são elas. Jane Unique, isso mesmo, que faz os nossos cabelos. Ai, que lindo que ficou hoje, eu adorei. Tá todo mundo falando que ficou legal mesmo. Logo em seguida, Ângela Marques, sim, a nossa maquiadora. E por fim, que é o melhor lugar do mundo aqui em Família para fazer o seu evento? Best Life. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique. E hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu, do Jane Unique, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você, tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Me do my two-step.